Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu me chamo Vitor e dessa vez nós vamos falar sobre Ramondino, o seu algoz Sibum e também sobre todos os brasileiros que vão competir no Europa Pro que acontece na Itália nesse final de semana. Então, sem muita enrolação, vamos falar sobre o Ramon que apareceu no canal da sua patrocinadora e impressionou pela sua densidade, cara. Olha esse nível, você consegue ver fibras aqui no bíceps quando ele tá esticado. Cara, realmente ele vai conseguir trazer uma ótima condição. Olha, esse nível de detalhes, ó, de separações, criando separações aqui em lugares que geralmente nem costumamos ver, né? Realmente ele tá num ótimo condicionamento. Isso é muito fruto do que ele passou no Arnold Ohio, né? Viu que precisava de mais se ele quisesse ser um super campeão na Classic, que a genética não é o suficiente. E apenas a genética, né? Claro que ele trabalha, mas a gente sabe que no Arnold ele fez um trabalho ali de 6 semanas, muito contando que seria o suficiente, mas não foi. Então acredito que essa derrota, esse revés, pode ter servido como um grande combustível. Aqui a gente vê mais cenas do Ramon fazendo uma pose de semi-relaxado de frente. E ó, olha esse nível de densidade, faltam 5 semanas, tá, pessoal? Esse condicionamento aqui ainda vai ser ainda mais lapidado, ele vai ficar ainda mais seco. As separações, as fibras aqui no peito e nos ombros vão ficar ainda mais nítidas. Da mesma forma que muitas pessoas o apoiam, muitas pessoas vêm questionando, né, a sua capacidade. Muitas pessoas vêm colocando o Wesley Vissers como top 2, sendo que a gente sabe que o Ramon foi vencido fora do seu 100%. Inclusive, se vocês ainda não viram, eu fiz um vídeo só sobre essa saga do Ramondino e a busca dele nessa preparação que eu chamei de uma redenção, né? Então, vou deixar aqui um card para você, se você quiser assistir. Pelo que a gente tem acompanhado, aparentemente não fizeram nenhuma estratégia diferente, nada milagroso. Realmente, a única diferença nessa preparação é que eles estão fazendo mais longa. Se eu não me engano, até o Mr. Olympia vão ser em torno de 20 semanas, quase isso. Então, ele nunca tinha visto o Ramon fazendo um pre-contest tão longo, né? O que vai ser bom para ele bater o peso ali com uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que ele tá com o limite de peso da categoria já na tampa, não tem muito o que manobrar. Então, eles vão precisar ser muito inteligentes e muito precisos quanto ao peso. E também para trazer esse condicionamento extremo, que vai ser muito importante para ele bater de frente com o Sibum mais uma vez. Se vai ser o suficiente para vencer, aí nós não sabemos. Ele está lidando com um campeão muito dominante, um cara muito inteligente que está sendo preparado pelo René Hemod, o que complica ainda mais, né? Garante que ele não vai errar, né? Ele já não errava antes, então agora com o René Hemod essa margem de erro diminui ainda mais drasticamente. Já que falamos do seu rival, né, o rival do Sibum, vamos falar sobre o Sibum. Ontem eu postei um vídeo falando sobre ele ter se tornado sócio da Gymshark, né, marca de vestuário, marca que fatura aí anualmente na casa dos 500, dos 700 milhões de dólares, e ele se tornou sócio. E esse post aqui do Brasil Bodybuilding News eu trouxe porque eu achei muito interessante, onde eles pontuaram todos os empreendimentos, todos os investimentos, onde ele é dono, onde ele é sócio de tudo. E tem coisas aqui que provavelmente eu não sabia de todos esses, e eu queria falar com vocês. No torno são 7 empresas, o que é algo muito absurdo. Provavelmente ele é o atleta e empresário mais bem sucedido aí da atualidade. Falando de nível de performance e também de business, não tem ninguém em tanta alta performance que também vai muito bem assim nos business, né? Então eu acredito que ele deve ser o principal, o que faz isso melhor atualmente, né? Vivendo assim, sendo um cara que vence 5 vezes Olympia Classic e ao mesmo tempo um cara que tem 7 empresas. Então é um nível absurdo. E eu vou falar sobre essas empresas, né? Começando pela Gymshark, que foi a mais recente, que ele se tornou não, né? Começando então pela Gymshark, que foi a mais recente, onde ele se tornou sócio. Ele já foi patrocinado pela empresa, saiu e agora volta como sócio, né? Então algo muito impressionante. Passando aqui para a segunda empresa, é uma farmácia de manipulação, a Revive.
uma farmácia de manipulação, assim como tem aqui no Brasil, né? Então, eu não sei se todos conheciam, já devem ter visto ele divulgando, mas talvez não sabiam que ele era sócio, né? Que ele era dono da parada. Agora, a terceira é a Boom Energy, empresa que carrega o seu nome, e você coloca a Boom e o Cibum divulga, naturalmente vai ser um sucesso, né? Essa é a grande vantagem de você ser um cara muito conhecido, um cara muito famoso, que tá em hype, porque tudo que você investir, tudo que você começar, tem muito potencial para dar certo. Partindo para aqui, uma outra é a rede de academia. Essa rede de academia, a Raw Athletic, né, Clube, ela é fundada, né, pela Raw, né, que é a empresa de suplementação dele, que ele é sócio, e aí eles abriram essa rede de academias. Então, apesar de ser o mesmo nome, de sair a partir da Raw Nutrition, é uma empresa separada, né? E aqui outra academia, a Revive Gym, carrega o mesmo nome, né, da farmácia de manipulação que ele tem, e ele também é dono, né, da Revive Gym. E esse aqui que eu não conhecia, que é uma marca de doces fits, né, que é uma marca do Cibum, ele é sócio e tá dando os primeiros passos no mercado aqui, como o post da Brasil Bodybuilding News fala. Então tá aqui uma que provavelmente a maioria de nós não sabíamos, né? Então essa é um pouco, né, sobre os empreendimentos do Cibum, e mostra o quanto que ele realmente é um cara acima da média, né? Porque é um cara que performa em alto nível, mas que também consegue lidar bem com os seus business, consegue lidar bem, aparentemente, né? Isso aqui é pelo que a gente vê, também consegue lidar bem com a sua vida pessoal, coisa que é muito difícil. Muitos atletas ali em preparação já não estariam mais tão ativos nas redes sociais, e eu acho que isso é algo muito importante e fica até um aprendizado, né? Você atleta que está começando aí a receber atenção, ter um hype, cara, aproveita isso, sabe? Investe, faz coisas para você, pega esse dinheiro que você está recebendo e guarda, investe de alguma forma. Se você enxerga alguma oportunidade de empreender, empreenda, porque apenas os patrocínios talvez não seja o suficiente para você ter uma vida tão confortável, ou pelo menos para que você tenha isso por muitos anos, porque a gente sabe que em algum momento você vai decair, né? Os atletas não ficam no seu prime para sempre, e então você vai ter se arrependido se você nunca tiver investido, se você nunca tiver guardado, nunca tiver feito reservas para a posteridade, né? Então fica aí essa curiosidade sobre o Cibum e também esse alerta para você, atleta. Partindo então agora para o Europa Pro, onde nós teremos vários brasileiros competindo, nos representando lá em Londres, e eu tô aqui com a lista oficial do Europa Pro, direto do site da IFBB Pro League. Então são informações públicas, tá, pessoal? Se eles estão aqui é porque eles se inscreveram. Isso aqui não foi a organização que viu no Instagram e aí colocou ele na lista, não. Eles se inscreveram, são informações oficiais, eles estão realmente inscritos na competição, né, e são dados públicos. Então, né, então tô vendo aqui no site, se de repente algum atleta não queria ser exposto, eu não tinha anunciado ainda que vai competir, é um dado público, né, não tem muito o que fazer, né. E seguinte, rapaziada, o que a gente tem de destaque aqui, na minha opinião? Eu não sabia que o Bruno Santos ia competir no Europa Pro, ele que foi muito bem na Itália, e vai enfrentar novamente o Andrea Presti, ele que ficou no Itália, o Hunter Labrada venceu, o Andrea Presti ficou em segundo e o Bruno Santos em terceiro. Agora eles vão ter um segundo round, né? O Bruno Santos vai ter a oportunidade de uma revanche. O Andrea Presti aqui, ele entra como o grande favorito, por ser o cara que ficou à frente do Bruno Santos na última competição, é um dos atletas mais pesados aqui desse lineup, e também destaque para o Patrick Moore, foi um cara que teve muito destaque alguns anos atrás, tinha um hype absurdo, cotado para ser Mr. Olímpia, mas não conseguiu fazer evoluções conforme o tempo foi passando e meio que se distanciou do palco, ficou alguns anos parados e agora ele volta, o que vai ser um cara muito interessante para ver. Ele é um cara muito estético, então comparado a alguns nomes que eu tô vendo aqui nesse lineup que são caras mais freaks, mais mass monster, ele pode se destacar ou ser colocado de escanteio, né, exatamente
justamente por ser um cara bem diferente dos outros, mas acredito que se tudo der certo, ele chegando grande, chegando seco, proporcional, com a estética que ele tem grandes chances também aí de se destacar. O que eu vi de grande ponto fraco, digamos assim, do Patrick Moore, é que eu vi ele uma certa assimetria nos seus quadríceps, né? Então, se isso estiver muito evidente no palco, pode ser um problema. Falando aqui especificamente dos brasileiros, Bruno Santos, um dos favoritos aí brigar pelo título. O André Prestes é o grande favorito, né, pelos resultados, né, por tudo que ele vem apresentando. E temos também aqui o William Martins, que vai também competir. Essa vai ser a sua segunda competição no ano, se eu não me engano. A primeira foi o Arnold Brasil, onde foi a primeira finalização sob o comando do Spin, e agora eles vão novamente agora no Europa Pro. Vou trazer aqui e mostrar um pouco do físico do Bruno Santos, onde ele conseguiu trazer o excelente top 3 para o Brasil, e agora ele vai para mais essa oportunidade. Também o William Martins, ele fez essa atualização que eu mostrei aqui para vocês, e é um cara muito grande, ele é um cara que vai jogar o jogo do volume. Então aqui o William Martins não tem muito o que fugir, vai tentar chegar o maior possível, o mais seco possível, e tem boas chances de se sair muito bem nesse lineup de caras que não são pelo que eu vi aqui, não são caras ali que jogam tanto na estética, né? Tem bastante Mass Monster aqui. Continuando aqui, na 212 não teremos nenhum brasileiro. Na Classic Physique teremos o Júlio Gurila, que tinha anunciado que poderia competir na Polônia. Ele tinha inclusive se inscrito, mas acabou desistindo por conta de logística. E agora vemos aqui o nomezinho aqui, ó, Júlio Simões, para quem não sabia o sobrenome do Gurila, né? E ele que mostrou essa recente atualização. Vai ser a primeira preparação que ele faz inteira com o seu novo coach, né, o Jassim. Ele que é um cara muito influente ali em Dubai. E, cara, ele tá muito seco, tá muito denso, né? Olha como o oblíquo dele tá marcando bastante. Muita densidade de muitos anos de treino, né? Aqui fazendo a sua pose favorita, clássica favorita. Muitas pessoas acharam engraçado ver o gorila de tênis. Pessoal, essa é uma versão 2.0 do gorila. Agora ele usa tênis, agora ele não é mais só, ele come vegetais, mas não só vegetais, né? Brincadeiras à parte, torço muito pelo gorila, a gente faz parte do mesmo time, converso relativamente bastante com ele, consigo tirar bastante informações. Ele não tinha perguntado a respeito do show, né, para respeitar o espaço dele, mas eu agora com o nome oficial aqui na lista, não tem mais mistério, né? Ele que vai fazer uma ótima competição, vai brigar pelo título. Partindo aqui para o último brasileiro que vai nos representar nessa competição, temos o Pedro Lima. Ele que ficou em top 6 competindo na Itália. Não foi o resultado que ele estava esperando, sem sombras de dúvidas, afinal ele quer a vaga para o Mr. Olímpia. Ele chegou muito seco, chegou muito bem, enfrentou uma verdadeira pedreira e por isso ficou apenas com a 6ª colocação, uma colocação também muito boa. Enfrentou 25 atletas, então a gente também tem que reconhecer, mas é aquilo, né? É a expectativa dele, né? Ele quer a vaga e infelizmente ele ficou bem distante. Eu já ia esquecendo aqui, mas na Hell's Chair a gente também tem um competidor, que é o Jean-Pierre, ele que é um dos primeiros atletas profissionais dessa categoria no Brasil, né? Se eu não me engano, foi o primeiro, tá, gente? Eu só não vou afirmar com toda certeza, só para não cometer um crime aqui, vai que eu tô errando, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro atleta profissional Hell's Chair no Brasil. Para quem não sabe, Hell's Chair é a categoria de cadeirantes, é um lineup só de 3 atletas, o que é preocupante, porque se ele vencer, acredito que não dá a vaga para o Mr. Olímpia, precisa, acho que pelo menos de 5, não tenho certeza, tá? Posso estar me equivocando aqui, mas é algo preocupante, né? Então vamos torcer aí para que dê tudo certo, para que ele consiga essa vaga para o Mr. Olímpia. O cara um cara que já conseguiu vaga para o Mr. Olímpia, se eu não me engano, já competiu no Mr. Olímpia. Então vamos ficar aí na torcida por todos os nossos brasileiros. Aqui na Wellness, Camila Luz, já ia acabando me esquecer,
Então, só para não passar batido, uma menção aí a Camille, que também a gente sabe que brasileira em qualquer competição de wellness é uma favorita. Então, pessoal, essas aqui foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço com que vocês deixem um like aqui para me ajudar. Deixem um comentário, pois isso ajuda muito no engajamento. Pode comentar qualquer coisa que já vai me ajudar. Se inscreva se você não for inscrito e ative as notificações para receber todos os vídeos. E é isso, quer garantir a melhor suplementação do mercado? A Adaptogen com o cupom FNO é onde você consegue aquele descontinho maroto. Então é isso, pessoal, eu vejo vocês na próxima. Valeu e até mais.